Olá, amigos e amigas ligados no canal de notícias do Mundo na Hora, o canal que traz notícias atualizadas sobre todo mundo para você, que gosta de estar por dentro de tudo o tempo todo. Como se preparar para uma entrevista de emprego? Quem está à procura de emprego sabe que não é fácil enfrentar uma entrevista. O candidato muitas das vezes está há meses enviando currículo sem ser chamado. E quando finalmente recebe um telefonema de um possível empregador, precisa controlar a ansiedade para não perder aquela chance única. A melhor saída para isso é se preparar. Segundo Camila Mariano, consultora de RH da Cato Online, o candidato deve, em primeiro lugar, estudar o próprio currículo para explorá-lo da forma mais adequada ao perfil da vaga oferecida. Um bom currículo é breve e objetivo, e exatamente por isso não permite que o candidato aprofunde suas qualificações. Se você foi chamado para uma entrevista, significa que sua experiência chamou a atenção de alguma forma. A entrevista é a oportunidade para fazer este aprofundamento. O candidato deve ser capaz de comprovar suas qualificações com números e metas conquistadas em seus últimos empregos. E antes da entrevista, é bom ensaiar respostas para quando o entrevistador pedir para destacar seus pontos positivos e negativos, o que ainda é muito comum em processos seletivos. A saída nesses casos é citar os pontos menos negativos. Deve-se evitar citar, por exemplo, dificuldade de relacionamento ou de trabalho em equipe, afirma Camila Mariano. Lembrando que, ao falar de uma qualidade, o candidato deve mencionar uma situação na qual esta foi útil. Ela chama a atenção, entretanto, para o fato de muitas empresas hoje darem preferência a perguntas que não têm respostas, certas ou erradas, mas que pretendem explorar a criatividade do candidato. Não se surpreenda, portanto, se o entrevistador perguntar como seus pais se conheceram ou que personagem principal você escolheria se fosse escrever um livro. A consultora ressalta alguns detalhes muito valorizados pelas empresas. Algumas dicas. Chegue com antecedência. Para isso, verifique um dia antes, com calma, o caminho até o local ou as linhas de ônibus e de metrô que fazem aquele trajeto. Nunca fume ou masque chiclete, mesmo que ainda esteja aguardando ser chamado pelo entrevistador. Se você conhece alguém que trabalha na empresa, pergunte como as pessoas costumam se vestir. Se não conhecer ninguém, é bom apostar nos ternos escuros, azul ou preto para homens e terninho para mulheres, e também escuros. Mulheres devem também evitar saias muito curtas, decotes, excesso de maquiagem e de perfume, e bijuterias ou joias que chamem muito a atenção. Conhecer a filosofia da empresa é um ponto positivo para o candidato. Consulte o site da empresa, verifique em que segmento ela atua e descubra quais são os seus parceiros ou clientes. Seja cordial com todos os que atenderem, da recepcionista ao diretor da empresa. Afinal, se tudo der certo, todos serão seus colegas de trabalho e lembrarão de como foram tratados por você. E depois, acima de tudo, entretanto, o candidato deve controlar o nervosismo. Camila ressalta que muitas pessoas falam palavras erradas quando estão nervosas, confundindo plural e singular. Por exemplo, o que pode ser confundido com escolaridade precária. Por outro lado, ela afirma que hoje em dia as empresas não condenam candidatos que gesticulam em excesso, quando o motivo disso claramente é nervosismo. Muitas vezes o próprio entrevistador também está nervoso com a responsabilidade de escolher a pessoa mais adequada ao cargo, diz ela, ressaltando que o mais importante é manter a naturalidade e demonstrar confiança. Por fim, Camila Mariano lembra que, após a entrevista, o candidato tem o direito de perguntar quando a empresa pretende dar um retorno quanto ao resultado do processo seletivo. Passado esse prazo, caso a empresa não tenha dado a resposta prometida, não há mal nenhum em procurá-la por e-mail ou telefone. O melhor a fazer é esperar 2 ou 3 dias após o prazo dado, pois ligar antes disso demonstra muita ansiedade, diz ela, ressaltando ainda que o contato nunca deve ser feito mais de uma semana após o prazo prometido. Esta regra vale para até 2 contatos. Se mesmo assim a empresa não oferecer um retorno, esqueça, pois não há menor interesse em sua contratação.
Insistir não vai mudar isso e gerará apenas desconforto à empresa e ao candidato. Essa é a notícia do dia. Fiquem ligados no canal, pois teremos mais notícias. Se não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e dê o seu like. Muito obrigada e até a próxima.